Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Carlos e a gente vai trabalhar a disciplina de ensino religioso. Tem um material já postado para vocês na plataforma e também tem o vídeo. Tem dois vídeos, um vídeo de boas-vindas falando a respeito do segredo da felicidade e esse vídeo que é o vídeo com o conteúdo, né? E você vai então ler, né, o texto que foi postado, né, o conteúdo que está lá em texto. Você vai assistir o vídeo e aí vai responder as perguntas que tem lá, tá bom? Então, é importante você fazer a leitura do texto, você assistir o vídeo, tá bom? Para conseguir realizar as atividades. São algumas questões que estão ali. O tema da nossa semana, dessa semana, é relacionamento entre pais e filhos. E quando a gente fala de relacionamento entre pais e filhos, a gente tem que sempre lembrar que nós estamos lidando com seres, né, relacionais, ou seja, o ser humano. E aí o relacionamento depende muito da faixa etária ou da idade. Né? E aqui tem uma historinha que está posta para vocês lá, que, que é a história de um autor desconhecido, que o título é A Tartaruga. Então, é, o autor começa dizendo que quando ele era bem mais criança, né, tudo que ele queria conseguir dos pais, ele conseguia por meio de é, insistência, de é, ficar insistindo com o pai, aborrecendo o pai e daí a mãe, né, e para ter aquilo que eles queriam. E às vezes ele não tinha paciência de esperar e continuava insistindo cada vez mais, até que às vezes o pai e a mãe ficavam impacientes com ele, né? E isso era ruim, né? Porque vai causando situações desagradáveis, né? Então, no relacionamento ali. E ele disse que quando vai passando, ele vai crescendo, vai ficando um adolescente, um dia ele vai acampar com a família, né? E aí ele tá lá com o pessoal, pai, mãe, os irmãos acampando, e ele vê uma tartaruga, né? E aí ele pega um pau para cutucar a tartaruga. Ele queria que a tartaruga saísse de dentro do casco. E ele ficou ali um tempão, meia hora, uma hora, 2 horas, tentando fazer com que a tartaruga saísse, né, colocasse a cabeça para fora do casco, mas não colocou. E o pai dele pega e explica para ele, ensina ele que ele precisa é, é, ter paciência, né? E então o pai dele faz uma fogueira, chama ele, né, e pede para ele trazer a tartaruga e deixa ali ela quietinha. De repente, no passo-tempo, a tartaruga coloca a cabeça para fora, as patas para fora e vem em direção a ele, né? E aí o pai dele explica que é importante saber respeitar o tempo certo, porque no nosso relacionamento, é, as pessoas, às vezes, essa tartaruga ela vai representar as pessoas. Tem o tempo certo de cada ser humano. Algumas pessoas respondem mais rápidas, outras mais lentas, mais devagar. Algumas são muito aceleradas e outras são bem desaceleradas. E é importante que nesse processo aí dessa fase, né, que não é mais criança, mas também não é adulto, a fase aí de adolescente, juvenil, que tenha essa percepção, compreender a diferença entre as pessoas com que nós relacionamos, para que a gente possa ser uma pessoa bem relacionada. Principalmente quando se trata de família, principalmente quando se trata com relacionamento, em relacionamento com os pais. Então, a ideia é não ser ansioso e também não ser lento ou parado, mas ter um equilíbrio na relação. Então, ou seja, o pai dele vai explicar para ele que o interessante é aprender obedecer, né? Aprender a ouvir, é aprender a ter paciência, tá bom? Então, falamos de relacionamento entre pai e filho, falamos de, é, de ter equilíbrio, né, em relacionamentos e esse vídeo é rápido, né, bem rápido mesmo, é só explicativo e você vai aí responder as perguntas que tem
aí no texto, tá bom? Então tá postado aí na plataforma, o texto tá aí e você vai responder as perguntas. Então tem a primeira pergunta diz assim: é difícil obedecer aos pais? É uma pergunta pessoal, você vai responder e aí pergunta assim: por quê? Então você vai responder. Você pode dizer é difícil? Você é uma questão pessoal, para cada um é uma resposta às vezes diferente. Então você vai dizer o sim ou não e você vai dizer por que sim ou por que não, tá bom? A segunda pergunta diz assim: na prática, quando é que os filhos desrespeitam a seus pais? Na prática, quando é que os filhos desrespeitam a seus pais? Então você vai responder essas perguntas, ok? Pessoal, o texto está na plataforma, tem meu WhatsApp lá. Se houver qualquer dúvida, pode enviar para mim que a gente vai interagindo, tá bom? Então, boa aula para você e até a próxima.